Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Olá, muito boa noite, caros amigos, desde os estúdios da Igreja Cristã do Renovo, uma rede Renovo que chega nesta quarta-feira à noite até vossa casa. Nesta noite temos para conversar um pouco sobre um assunto que já iremos falar. A nossa presbítera Aline, seja bem-vinda. Olá, Pastor Nuno, boa noite. Boa noite a todos os que estão aí em casa. É um prazer estar aqui deste lado convosco para partilharmos a palavra do nosso Deus. Amém. Seja bem-vindo então. Amém, obrigada. Hoje convidamos a presbítera Aline, porque para além de ser uma filha de Deus, certamente, também uma irmã em Cristo de todos nós, mas é uma música, uma levita, certo? Amém. E como também sou levita, o assunto que queremos hoje partilhar é a verdadeira adoração. Amém. Estamos prontos? Estamos Muito prontos. bem. Vamos abrir a palavra em João 4 e lançar o capítulo 4 no versículo 24. João 4, versículo 24. Abre a palavra aí em tua casa para podermos juntos compartilhar e verificar que aquilo que falamos aqui está na palavra. Amém? João 4, 24, o versículo de abertura é: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Amém. Presbítera Aline, o que nos pode já começar a dizer acerca deste versículo? Amém. Então, como o versículo começa, Deus é Espírito. Essa parte é muito importante, porque Espírito é algo que não é palpável. Espírito é algo invisível. Então, por vezes não é fácil encontrarmos algo que não vemos, procurarmos algo invisível. E isso só poderemos fazer através da fé. Amém? Então, e através da sua palavra, nós podemos encontrar Deus na sua palavra, porque Deus é Espírito. E importa que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é o Deus da verdade e nós possamos alcançá-lo através de um coração verdadeiro, do coração sincero e através da verdadeira adoração que há no nosso coração. Amém, perfeito. É interessante aquilo que a presbítera nos indica, que Deus, Ele necessita de ser verdadeiramente adorado, mas não de qualquer forma. Que tipos de adoração nós podemos ter para adorar este Deus tão grande e tão maravilhoso? Amém. Amém. Existem vários tipos de adoração. O Senhor requer de nós um sacrifício de louvor e um verdadeiro coração que o adora em espírito e em verdade. Um coração sincero, um coração quebrantado e contrito, um coração rendido, um coração humilhado na sua presença. Procurar saber quem é este Deus, porque Ele diz que todos aqueles que o procuram, todos aqueles que acreditem que Deus existe, que nós devemos o procurar, mas com fé no nosso coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós chegarmos a um Deus invisível, o Senhor exige alguns requisitos, ou seja, Ele procura algumas características em nós, porque na verdade somos nós que precisamos de Deus. Então nós é que sentimos a necessidade de nos aproximarmos de Deus, de procurarmos sabermos quem Deus é, para que nós possamos então lhe dedicar, tributar a verdadeira adoração, a verdadeira glória e a verdadeira honra. Nós precisamos de conhecer este verdadeiro Deus, para que possamos entregar o nosso coração a Ele em adoração. Amém, bem dito. E apenas eu iria acrescentar, pegando naquilo que falou o presbítero, eu ia acrescentar esta situação, recordando quando Salomão estabelece e constrói o templo. Ele faz uma festa de 7 dias e a palavra nos diz que todo o povo estava ali no átrio e que louvava e adorava o Senhor. Se nós formos trazer
essa passagem para hoje, quando nós, nos dias de hoje, que entramos na igreja, que entramos na reunião, na celebração, nós imaginamos louvor e adoração, então só lá estavam os levitas, ou seja, só lá estavam os músicos, só lá estava o coral, só lá estavam os cantores, os líderes, etc. E na verdade não é. Porque se formos buscar a essência da palavra adorar, a palavra adorar significa literalmente ter como excelência tal situação. E é verdade que nós, quando aprendemos a adorar e a estar junto com Deus, nós sabemos que Ele é Deus que está bem perto, é um Deus de perto, não um Deus de longe. É um Deus que realmente, como João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha acesso à vida eterna. É um Deus que em Gênesis diz, haja luz, e tudo começa a partir daí, certo? Ou seja, há uma série de situações que Deus já demonstrou que nos ama, que nos quer bem, que nos quer levar a um patamar acima daquilo que nós nos encontramos neste momento. Deus não é um Deus que gosta de ver um sofrimento, buscando a passagem de que se vocês virem o vosso filho pedir um pão, qual é o pai que lhe vai dar uma pedra? Se um filho pedir um peixe, qual é o pai que lhe vai dar uma serpente? Assim sendo vós maus pais, ou seja, não tão bons porque falhais, sois carnais e tendes as vossas limitações, se tendes o amor suficiente para amar os vossos filhos e querer o bem dele, quanto mais Deus, que é justo, que é perfeito, não vos dará o melhor também. E ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer com isto? Deus já nos mostrou que Ele quer o nosso bem. Deus já nos mostrou que Ele é um Deus que pode fazer e quer fazer as coisas porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, certo? E quando nós nos entregamos na sua mão, realmente estamos num lugar mais maravilhoso e que há uma paz, há um refrigério, há algo diferente que realmente que não encontramos neste mundo. Correto? É verdade. Muito bem. Pastor, é uma questão interessante que, na verdade, por este Deus ser invisível, Ele já fez várias tentativas para se aproximar de nós, para se revelar, para se manifestar, para falar conosco. Desde o início da Bíblia até Apocalipse, o Senhor sempre falou, sempre enviou os seus profetas, sempre enviou a sua palavra, sempre operou sinais e maravilhas, sempre manifestou o seu poder e a sua grande glória. E agora, nos últimos tempos, tem falado através do seu Filho. Então o Senhor já fez várias tentativas para dizer, eu estou aqui, eu sou Deus, eu vos amo, eu sou o vosso Criador, eu desejo ter contacto e comunhão convosco, eu desejo o vosso bem, eu desejo vos abençoar. Então Deus já manifestou várias formas para se manifestar, se revelar e chegar até nós. Mas às vezes parece que nós estamos distraídos ou que não queremos acreditar, não queremos ver, muitas das vezes, a realidade das coisas. Então o que o Senhor requer de nós como criação de Deus, Ele como nosso Criador e nós como criação, o nosso lugar é no Criador. Deus nos criou para que nós possamos ser à sua imagem e semelhança para seu louvor e para a sua adoração. Muitas das vezes eu creio que todos nós já fizemos esta pergunta a algum determinado período da nossa vida. Quem nós somos? E o que é que nós estamos aqui a fazer nesta terra? Mesmo. Qual é a nossa missão? Qual é a razão do nosso viver? Eu creio que, de facto, todos nós já nos deparamos com essa pergunta existencial. E a única resposta, todos nós temos a liberdade de procurar respostas em vários lugares. Mas a única resposta que eu vejo, que é a resposta verdadeira, ela se encontra aqui, na palavra do Senhor. Deus, um Deus invisível, um Deus que é Espírito, Ele nos criou para que nós possamos ser a sua glória e o seu louvor. Na verdade, até eu muitas das vezes eu me questiono. É impressionante como é que nós vivemos num corpo que nós, nem mesmo nós próprios, conhecemos o corpo em que nós vivemos.
Agora, na verdade, com o avanço da tecnologia, nós temos vindo a descobrir, não é? Pelos raios-x, pelos eletrocardiogramas, ecografias, como é que funciona o nosso corpo por dentro? Quais são os órgãos? Qual é o processo? Então é impressionante esta máquina que Deus criou. Mas esta máquina, ela não é autónoma. Assim como o computador é uma máquina super inteligente, mas certamente existiu alguém que criou essa máquina. Assim, o nosso corpo, ela é uma máquina e um mecanismo super inteligente, mas ela não trabalha sozinha. Existe um autor e um Criador, e esse Criador, Ele deseja que nós possamos o buscar, porque Ele tem grandes coisas para nós. Ele tem um propósito, um caminho, um plano, um projeto determinado para todos nós e para si que está aí em casa. O Senhor deseja alcançar a sua vida, porque Ele tem algo tremendo e maravilhoso e poderoso para operar na sua vida. Basta que nós demos o primeiro passo. Porque na verdade Ele diz, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então nós temos que dar o primeiro passo, achegarmos-nos, buscarmos, adorarmos, orarmos, procurarmos saber quem Deus é através da sua palavra. E Ele certamente se chegará a nós. Amém. Amém. Graças a Deus. É curioso que o presbítero foca aqui uma situação muito importante. É que hoje a tecnologia está muito avançada, a medicina também está muito avançada, mas por mais avanço que tenha existido nestas áreas, nós temos muito conhecimento em ambas, mas ainda não conhecemos a alma. Verdade. Apesar de existir várias situações, psicologias, etc, etc, é curioso que por mais que o homem procure a paz, a tranquilidade para essa área, o próprio Jesus, ele diz, não vão encontrar. Porque a minha paz eu vou-la dou, uma paz diferente do mundo. E a minha paz eu vos deixo. Ou seja, o que é que Jesus está a dizer? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Porque assim como os pássaros e como todos os animais, que curiosamente são criação também do Senhor, andam livremente, percorrem, vivem o seu dia-a-dia, não preocupados com o dia da manhã. Obviamente têm as suas necessidades, têm, como todos nós, certo? Mas onde quero chegar com isto tudo é que nós muitas vezes andamos tão ansiosos e procuramos no lugar errado a paz que vem acalmar o nosso coração. E ela só existe quando tu te encontras com o próprio Senhor, quando tu conheces verdadeiramente aquele que morreu por ti lá na cruz. Há pouco falávamos sobre a situação do conhecimento da cruz, certo? Amém. Que Deus é este que enviou Jesus Cristo, o seu único Filho. Para muitos, entregar o seu Filho para morrer e para sofrer no lugar de muitos, nem digo a humanidade, mas para pagar o preço por um ou por dois, já é tão difícil. Eu acho que ninguém tem capacidade para fazer isso, mas o nosso Deus fez. E é curioso que a passagem diz que Deus enviou o seu único Filho e o recebeu como o primeiro de muitos. Que maravilhoso. E é aqui, pegando novamente no nosso assunto, a verdadeira adoração, que gostaria de te dizer, amado, a adoração não é apenas tocar. Pode um músico ter muita capacidade técnica, muito conhecimento técnico. Pode uma voz ter um treino, um estudo, conservatório, mas vai soar bem, vai soar afinado e ainda bem, espero bem que seja sempre assim. Verdade. Mas voltando à construção do templo de Salomão, um povo adorava Deus. E certamente que não havia instrumentos como temos hoje. Lá está o tal avanço da tecnologia que nos permite hoje ter colunas, microfones e outros avanços que não existiam naquela altura. Mas a passagem diz que Deus no 7º dia desceu como Shekinah sobre a arca. Ou seja, eu imagino Deus lá no céu ouvindo o clamor, ouvindo as vozes, as orações. Porque afinal adorar não é apenas cantar. Os salmos que hoje lemos, outrora é verdade que foram cânticos, mas não falam apenas de quão grande é o nosso Deus,
também falam de sofrimento, também falam de pedido de socorro. Ou seja, adorar é muito mais do que cantar aquilo que nós conhecemos como hinos, como músicas gospel. Adorar é falar de todo o nosso coração. Já diz a palavra que antes de nós falarmos qualquer palavra em direção ao nosso Deus, já Deus sondou o nosso coração e já Ele sabe o que é que nós vamos falar, certo? Então, amado, para ti que estás em casa, tu que choras, tu que estás em agonia, tu que necessitas de ver uma solução para a tua vida, tu jovem que ainda possa estar nas drogas, no álcool e em outro vício, Deus te ouve. Não precisas saber cantar, não precisas saber tocar, porque a verdadeira adoração é aquela que procede do nosso coração. E eu te faço o desafio nesta noite a poderes clamar por este Deus que nós estamos aqui hoje a falar e que, como falávamos há pouco, já nos deu bastante provas de que quer estar. Outra delas é o filho pródigo, certo? Um pai que todos os dias estava à varanda esperando o dia em que o filho iria novamente regressar a casa. E Deus hoje continua à varanda à espera que tu possas regressar e o convidar a estar contigo. Este é um Deus que conhece não só por fora, mas por dentro. É um Deus que criou todas as coisas para a sua glória, é verdade, mas para nosso usufruto, porque nós somos co-herdeiros, certo? É um Deus que basta uma palavra, e recordo-me de um momento da minha vida em que determinado senhor, já com a sua idade, sem letra, sem estudo, lhe foi pedido para fazer uma oração. E nós, sabendo que o senhor não tinha estudo, que o senhor estava muito nervoso, estávamos todos naquela situação, bom, ele vai se engasgar, ele vai fazer, e assim. E a única coisa que ele fez foi deitar uma lágrima pela cara abaixo e dizer: obrigado, Senhor. Mas foram duas palavras que trouxeram a unção do Espírito Santo ali àquele lugar. Afinal, como Jesus diz em Mateus 6, não é por muito falarmos que Ele nos vai orar. Tens a oração do Pai Nosso em Mateus 6, Pai Nosso que estás no céu. Mas não é por nós repetirmos, e é aqui que quero-te fazer o desafio. Se tu não sabes, podes usar a oração do Pai Nosso. Foi Jesus que nos ensinou. Mas contudo, quando tu aprenderes a ter intimidade com Deus, é aí que tu vais verdadeiramente dizer as mais belas palavras de adoração, de louvor, de engrandecimento, mas também de pedido de socorro. Senhor, se tu existes, livra-me. Tu que ainda não conheces este Deus, faz esta oração nesta noite. E presbítero, quanto àquilo que realmente estávamos a falar, então a adoração não é apenas tocar, não é apenas cantar. Pode ser também orar, certo? Amém, é verdade. Então nós que frequentamos a casa do Pai, tornamos talvez um hábito, uma tradição, um ritual. Vamos adorar a Deus. E nós logo automaticamente associamos adorar, cantar ou tocar. Mas na verdade adorar é muito mais do que isso, é muito mais profundo, até porque, como o pastor estava a dizer, nem todos temos esse talento de podermos cantar ou podermos tocar. Então, se nós não soubéssemos tocar e cantar, nós não poderíamos adorar a Deus. Mas adorar a Deus vai muito mais além do que essa ação, do que esse sacrifício de louvor que vimos trazer à casa do Pai. Na verdade, nós vimos trazer à casa do Pai esse momento de adoração em que nós nos encontramos com o Pai, mas depois, quando nós saímos e vamos para as nossas vidas lá fora, quando vamos para o nosso dia a dia, aí é que Deus vai analisar se nós continuamos a ser os verdadeiros adoradores, que o buscamos e que o adoramos em espírito e em verdade. Porque, na verdade, adorar, o significado da palavra adorar, eu creio que seja amar intensamente. Então, amar intensamente, adorar, não é só vir cantar 2 hinos, mas sim, o sentimento que está no nosso coração para com o nosso Pai.
Porque quando nós conhecemos esse amor maravilhoso e furioso, como o nosso Bispo Carlos nos ensinou, esse amor furioso que o Senhor tem manifestado para conosco ao entregar o seu Filho por nós, quando nós conhecemos esse amor, então nos atrai o nosso coração. Nós pensamos, mas que amor é esse? Eu tenho que conhecer esse amor, eu tenho que provar mais desse amor. Deus diz, provai e vede, porque o Senhor é bom. Então Ele deseja que nós possamos provar mais, ver mais de Deus, possamos alcançar mais da sua presença. Então é aí que nós começamos a desenvolver esse sentimento que está no nosso coração, essa busca ao Senhor. Quem será Deus? Querer beber mais da água viva de Deus, experimentar mais a presença de Deus. Como Deus diz que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável. Experimentar. Então, quando nós experimentamos, quando nós provamos, nós vamos gostando. Amém? Nós vamos gostando, vamos amando. E isso vai sendo um progresso, um processo. Vamos gostando. Depois já vamos amando. E depois nós já vamos adorando intensamente mesmo. Porque este Deus, Ele é maravilhoso e Ele é um Deus fiel. E quando nós provamos, nós nunca nos arrependemos. Nós queremos sempre mais e adorar mais e buscar mais. Porque Deus tem sempre mais para se revelar. Então é essa essência da adoração, é sabermos que o nosso Pai, Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Então nós como filhos devemos nos colocar na posição de amar, agradar, obedecer. Amém? Então, adorar, eu creio que será esse sentido de, será que aquilo que eu vou fazer agrada ao Pai? Será que aquilo que eu vou falar, será que isso que entristece o coração de Deus? Então, nós temos sempre esse cuidado, essa preocupação de aquilo que eu vou fazer, se vai ser num gesto de adoração ou não. Então, eu creio que isso é o verdadeiro significado de adoração, é um estilo de vida. Nós buscarmos Deus no nosso coração, em tudo aquilo que nós formos fazer. Porque vir à igreja, cantar uns hinos, tocar uns acordes, a adoração a Deus é muito mais além disso, é muito mais profundo. E quando nós encontramos o verdadeiro significado da adoração, então aí nós encontramos o nosso verdadeiro lugar na presença de Deus. Nós nos sentimos satisfeitos, completos e realizados e saciados pela sua presença. Verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Amém, glória a Deus. Presbítero, enquanto falava, e muito bem, certamente que o Espírito Santo está a trabalhar no teu coração, como está a trabalhar nos nossos aqui. Eu tenho um amigo que, como jovem que é, ele faz as suas coisinhas e realmente um dia está muito bem, outro dia já está a fazer o mal. E é curioso que até nisso a palavra nos ensina como Deus nos ama. Porque já Paulo dizia, aquilo que devo fazer, não consigo fazer. Aquilo que não deveria fazer, estou constantemente a fazer. Por isso ninguém pode dizer que é perfeito e que Deus não me ouve porque eu sou um pecador, porque eu falho, porque... Não, amado. Recordo-me agora do rei David. O rei David, aquele homem que nós conhecemos como o homem com um coração segundo o coração de Deus. Ou seja, um homem que realmente, passado vários milhares de anos, estamos ainda hoje a falar sobre ele, era um homem que falhou muito. Como jovem, não sei, teve os seus episódios, todos sabemos da história do leão, do urso e depois de Golias. Estamos fartos de ouvir falar sobre isso. Mas como rei, como homem adulto, ele falhou bastante. E o que é que leva Deus a considerá-lo um homem segundo o coração de Deus? Eu olho para a palavra e vejo que, da mesma forma que ele tinha alguma facilidade em errar, como todos nós erramos, e se ninguém tiver pecado, o que é que Jesus diz? Que seja o primeiro a tirar a pedra, e ninguém conseguiu tirar a pedra. Mas o que é que leva David, que errava tanto, a ser considerado por Deus um homem com um coração tremendo, grande, maravilhoso?
Eu vejo que da mesma forma que ele tinha facilidade para errar, ele também tinha facilidade para pedir perdão, para se humilhar. E a adoração também implica isso, correto? Ou seja, como falei muito bem, o arrependimento, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se humilhe perante as situações. Realmente eu falhei, te peço perdão, Senhor, e a todos nós, quando aprendemos também a pedir perdão uns aos outros, também é importante, certo? Mas quando nós reconhecemos que falhamos, Deus continua a lá estar. Porquê? Porque, mais uma vez, Ele não vê apenas as nossas atitudes, não ouve as nossas palavras, Ele sonda o nosso coração. E a palavra, e tu que estás em casa, medita nisto. A palavra, por mais que tu possas pensar que Deus ouve quem canta afinado, quem toca afinado, e isso é importante, claro que sim, para quem está em grupo, para quem está no coral, convém melhorar a parte técnica, claro que sim, esforça-te e tem bom ânimo nessa área também, filho meu. Mas Deus é muito mais. E é curioso que Deus, e nessa passagem do templo de Salomão, Deus não ouviu as vozes, Deus não ouviu os instrumentos. O que é que Deus nos mostra? O que é para Ele a adoração? Deus cheirou o povo. Ou seja, a adoração é como um cheiro agradável que chega às narinas do próprio Deus. Então, que coisa tremenda! Então, eu posso cantar afinado e não estar a cantar com o coração de adoradora? É verdade. Pois é que Deus não nos ouve, Deus cheira-nos. Recorda-me a passagem que Pedro, frente a frente com Jesus, ouve Jesus dizer: Pedro, tu amas-me. Apesar de, obviamente, nós temos 3 vezes o amas-me, mas Jesus começa a dizer: Pedro, tu és meu amigo. Depois Jesus aproxima-se um pouco mais na sua maneira de falar e utiliza a palavra eros. Pedro, tu és capaz de ter um relacionamento, ou seja, relacionamento no sentido de ser um pouco mais do que amigo, um confidente, aquele amigo que está lá sempre quando nós necessitamos. E Pedro disse o quê? Sim, Senhor, tu sabes. E depois Jesus vai por um amor ágape, um amor que nós, se calhar, muitos de nós ainda não entendemos, e que eu acho que é a prova maior daquilo que já falamos, que Deus enviou o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus entregou o seu melhor e Ele espera e gostaria que nós pudéssemos fazer o mesmo por Ele. Ou seja, utilizar o amor ágape, um amor que não tem limites. Esteja onde a presbítera estiver, os nossos amigos estiver, nós vamos ao fim do mundo, nós vamos lutar para ajudar o nosso próximo. É um amor que se constrói, é um amor que realmente se vai aprendendo. E Pedro, falávamos de David, também teve as suas lacunas. Pedro também foi alguém que falhou bastante. Pedro também era bruto, cortava orelhas. Ele queria cortar orelhas, né? O homem do talho. Mas é curioso que foi Pedro que saiu do barco, não é? É a atitude, ou seja, é aquela situação de Jesus. Eu imagino Jesus, e permita-me partilhar este sentimento consigo agora. Eu imagino Jesus quando está de cima das águas, a viver o sobrenatural, né? Olha para um barco que está a sofrer açoites do mar e do vento, que está, segundo a palavra, quase a naufragar. Ou seja, o pior lugar onde se poderia estar era dentro do barco. E 12 homens que o acompanhavam, só um é que decidiu viver um amor intenso e demonstrar o quanto Pedro, ao fim e ao cabo, tinha não é atração, é de viver, ou seja, ele devia olhar para Jesus e dizer: uau, que homem, que experiência, é tão agradável estar ao pé de Jesus Cristo e viver aqueles momentos. E se Jesus estava a viver aquele momento de andar sobre as águas, também certamente que Pedro disse: uau, eu quero viver isto. E ao fim e ao cabo, isso para mim é um ato de verdadeira adoração. Porque os outros 11 preferiram ficar no barco, que estava quase a naufragar,
tiveram receio e já tinham visto e vivido uma outra experiência com Jesus. Já era a segunda vez esta parte, né? Jesus anda sobre as águas. Jesus já tinha estado a dormir dentro do barco, então já era a segunda vez e eles não aprenderam. Ou seja, por isso é que a palavra de Deus diz: é importante que aqueles que o querem adorar, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não adianta nós estarmos na igreja se nós não quisermos conhecer verdadeiramente Deus. É importante nós estarmos na igreja, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas é mais importante nós decidirmos no nosso coração conhecer aquele que se entregou por nós lá na cruz, certo? Então Ele ama-nos, independentemente de sermos homens que falhamos muito ou de homens que fazemos tudo o que é certo. Porque a matemática de Deus é completamente diferente da nossa, não é? O que tem a dizer sobre isto? É verdade. O pastor também abordou várias questões interessantes, mas esta última que falou sobre Pedro andar sobre as águas naquele momento da tempestade, naquele momento difícil de aflição que eles estavam a viver, que muitas das vezes também nós vivemos momentos de tempestade nos nossos dias, no dia a dia, e Jesus está sempre lá de mão estendida, pronto para nos ajudar e nos socorrer. Porque ele foi ousado, ele saiu do barco. Não, eu quero viver este poder, eu quero viver algo sobrenatural, esta experiência fascinante com Jesus. Só que a meio do caminho, ele olhou para as circunstâncias, porque não era fácil, e ele vacilou na fé. Eu creio que todos nós já tivemos esse momento de fraqueza, de vacilarmos, porque muitas das vezes os problemas, as aflições são muito grandes, mas o Senhor está sempre perto. E Ele está sempre pronto para estender o seu braço forte e nos levantar e nos reerguer e nos fortalecer para que nós possamos a viver cada vez mais intensamente com este Deus maravilhoso. E isso que eu também queria dizer, falando esta parte sobre a adoração, é engraçado que quando Jesus, Ele mandou acalmar o mar e o vento, e os discípulos disseram assim, aqui em Mateus 14, 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e disseram, e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então aqui eles disseram, aproximaram-se e disseram, adoraram-no. Então como é que o adoraram aqui? A questão adorar. Eu já tinha meditado sobre este versículo, pastor Nuno, e eu pensava assim, que adorar era só cantar. Nós vamos à igreja e vamos cantar a Deus, vamos adorar a Deus. E às vezes nós limitamos muito a questão a adorar. Vamos à igreja e vamos cantar e adorar. Não. Então quando eu estava a ler esta passagem, achei interessante, porque dizia que eles se aproximaram do barco e adoraram-no. E adoraram Jesus. E eu pensei, então, mas eles não cantaram, eles não tocaram. Verdade. Como é que eles adoraram? Adoraram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Como, por exemplo, temos outra questão. Quando Jó, quando ele passou por todos aqueles momentos de perca, de aflição, de tribulação, então ele disse, ele se prostrou e adorou. Bendito é o Deus que me deu e que me tomou. Então ele não cantou, ele não tocou, ele adorou. Aí a questão adorar, eu creio que é algo do nosso coração. Como por exemplo eles aqui, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então eu creio que a adoração é nós reconhecermos quem Deus é. Então isso também é um gesto, um ato de adoração. Nós na nossa vida, no nosso dia a dia, reconhecermos quem Deus é para nós, aquilo que Ele pode fazer e que Ele tem feito na verdade para com as nossas vidas. E como há bocado o pastor Nuno estava a falar a nível de perdão, na verdade nós somos muito falhos. E se não fosse o seu amor incondicional, o seu amor que excede todo o entendimento, não havia possibilidades, nem havia condições em nós, de nós nos chegarmos a Deus e nós permanecermos na sua presença. Estes apóstolos, discípulos, eles viveram presencialmente com Jesus aqui na terra e eles falharam, e eles vacilaram, e eles duvidaram. Quanto mais nós, que não temos esse contacto físico, mas certamente temos muitas experiências maravilhosas
para contar e para testemunhar no Deus que temos vivido hoje, porque Ele é o mesmo Deus ontem e hoje e eternamente. Então Deus é um Deus sempre pronto a perdoar quando nós falhamos, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. E eu creio que, assim como o rei David, ele cometeu os seus pecados, as suas fraquezas e os seus momentos de fracasso, o segredo de nós permanecermos na sua presença é nós reconhecermos que nós falhamos e nós nos chegarmos à presença de Deus com o nosso coração verdadeiro, sincero, quebrantado, contrito, humilhado e rendido. Porque Deus sabe todas as coisas, então não tem como nós escondermos, não tem como nós fugirmos, não tem como nós taparmos as nossas falhas e fraquezas, assim como Adão e Eva, quando eles falharam e desobedeceram, eles se esconderam. Mas, então é isso que Deus, talvez essa característica que ele avaliava no coração de David era, mesmo independentemente das suas falhas, ele não fugia, ele enfrentava. Ele se prostrava na presença de Deus e dizia: Deus, eu falhei, Deus, eu pequei, eu fracassei, mas eu estou aqui e eu preciso do teu perdão, que tu me ajudes e que tu me fortaleças para eu continuar a ser quem sou na tua presença, para continuar a ser o rei David, porque na verdade tinha sido Deus quem o escolheu. Desde quando ele pastoreava as ovelhas, foi Deus quem o escolheu. E até foi interessante a técnica de escolha de Deus, porque o profeta Samuel, quando ele procurava o próximo rei a quem eleger, que Deus já tinha escolhido, ele analisou todos os irmãos de David. E todos eles apresentavam, talvez, características e requisitos necessários, próprios até da sua escolha de eleição para com o rei. Mas Deus não olha para a aparência. Deus já tinha escolhido David lá no campo, no meio das ovelhas, porque Deus olha para o coração. Então, às vezes, nós queremos fazer obras muito bonitas, ações até de louvor e adoração, de cantarmos e tocarmos de forma perfeita a nível técnico, mas talvez o nosso coração esteja distante. Então, Deus diz aqui na sua palavra que quando nós honramos a Deus com os nossos lábios, mas se o nosso coração estiver longe de Jesus, em vão o adoramos. Então que a nossa adoração e o nosso louvor não seja algo em vão, mas que seja algo que agrade o coração do Pai. Mensagem tremenda, presbítero, e fico grato por realmente nos trazer esses versículos, porque faz toda a diferença. E espero que aí em casa possas estar a perceber aquilo que realmente estamos aqui a trazer até a ti, através desta rede de renovo. Da mesma forma que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e transformar essa questão daquilo que estás a viver. Resumindo ao fim e ao cabo daquilo que nós fomos falando, presbítero, temos a dizer que é importante a voz, é importante o canto, para quem faz isso é importante sermos cada vez melhores, claro, mas a adoração tem muito mais do que isso. A adoração é deixar o nosso coração falar aquilo que estamos a viver naquele momento. É? E acima de tudo, Deus procura um coração contrito, quebrantado, como falamos, arrependido, e não tenhas problemas. Se constantemente estás a cair em erro, em pecado, não tenhas problemas, porque Deus mesmo assim, Ele continua lá na varanda à procura do dia em que tu voltes e que decidas viver na casa do Pai. Assim o Senhor nos escreveu, assim o Senhor determinou que realmente é um Deus tremendo, que primeiro demonstrou o quão grande é o seu amor por todos nós. Agora Ele espera que obviamente nós possamos também estar gratos e o adorar. Como falou, não importa as circunstâncias, importa é o desfecho das mesmas que nós lhe damos, murmuração ou adoração. É palavras que rimam e tudo, mas que faz toda a diferença. Ou seja, adora, aprenda a adorar. Estás a viver uma situação semelhante à de Jó? Adora o Senhor, teu Deus.
Estás a viver um momento difícil, a navegar por águas que não conheces e que estão revoltadas contra ti? Adora ao Senhor. Permanece caminhando no caminho que é a verdade e a vida, e o seu nome é Jesus Cristo, sempre adorando ao Senhor. Eu tenho uma frase que costumo dizer aos meus amigos e familiares presbítera, que diz: quando tudo corre bem, glória a Deus. Quando tudo corre menos bem, glória, glória, glória a Deus. Eu não sei, Senhor, mas eu confio em Ti. Não sei como vais fechar, não sei como vais trabalhar, mas eu confio em Ti. Que seja realmente uma mensagem que toque no teu coração. E a ti que ouviste esta mensagem, tu que estás no meio de um vício, tu que estás no meio de uma aflição, tu que realmente no meio desta situação do Covid, que ficaste sem trabalho, que ficaste numa situação e numa posição complicada, te faço o desafio a poder reconhecer em Deus o teu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós lá na cruz. Ele não merecia, ele não necessitava de ir à cruz, mas ele decidiu mostrar o quão grande é o seu amor por todos nós. Que assim nesta noite possas sentir o Espírito Santo, e eu sei que estás a sentir o Espírito Santo a tocar nesse teu coração e a chamar-te pelo teu nome, porque desde o ventre da tua mãe que ele te chama para poderes viver com Jesus uma história que irá mudar toda a tua vida, certamente. Que possamos fazer esta oração. Gostaria de pedir à presbítera que pudesse nos fazer essa oração, orando a favor daqueles que estão necessitados e também daqueles que querem convidar Jesus a morar no seu coração. Pode ser? Amém. Então, você que está aí na sua casa e quer acompanhar-nos em oração, feche os seus olhos, pense no nosso Pai que está nos céus, no nosso Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus e que na verdade estás aqui conosco neste lugar. Porque Tu és Deus que estás perto, porque Tu és um Deus que amas, que nos amas, que deste o melhor que tinhas por nós, porque Tu verdadeiramente nos queres resgatar, nos queres perdoar, nos queres amar, nos queres abençoar e fazer prosperar as nossas vidas. Senhor, nesta hora eu Te entrego, Senhor, todas aquelas pessoas que estão a ouvir nesta hora esta oração, Senhor. Que possas visitar, que possas ir de encontro, Senhor, a todo o coração que está aflito, que está oprimido, que está cansado, que está desanimado, que está desesperado, que está triste, que está em sofrimento, com grande dor. Pai, nesta hora, Jesus, visita, Pai, transforma, consola, restaura, fortalece e que possas mostrar que há um novo amanhã, que ainda há esperança, que ainda há um caminho de luz a percorrer, um caminho de vitória, um caminho de bênçãos. Senhor, restaura, Senhor, esta pessoa que está nesta hora sem esperança na vida. Oh Pai, visita, Jesus, nesta hora, esta casa, esta família, este coração, Senhor, que se abre neste momento para Te receber. E todo aquele que estiver neste momento, nesta posição, que deseja receber, que deseja abrir o seu coração para Jesus, que possa confessar desta forma: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho do Deus vivo e que me amas e que queres transformar a minha vida. Então eu Te recebo, eu aceito, eu abro o meu coração para que Tu possas entrar e fazer morada em mim. E eu confesso que Tu, Senhor Jesus, és o Senhor e o Salvador da minha vida e de toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amado, quanto a ti, posso dizer que através do nosso site, renovo.pt, tens um menu que diz pedido de oração. Podes aceder, mais uma vez, renovo.pt, pedido de oração, e podes preencher o formulário para nos fazer chegar as tuas orações. Não precisas de especificar muito, nós temos uma equipa de intercessão e de oração que está constantemente a fazer esse pedido, esse clamor
ao nosso Deus e que realmente possas sentir que há aqui alguém que também tem interesse em estar ao teu lado para poder levar as tuas petições e as tuas orações até ao nosso Deus. Também nos podes visitar através das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos ao teu dispor para podermos sempre juntos crescer no Evangelho e crescer também na palavra e continuarmos o caminho que é Jesus Cristo. Foi um gosto tremendo. Obrigado também, presbítero, por estar connosco aqui, a partilhar de tamanha palavra. Obrigado também. Obrigada, é um prazer estar na casa do Pai. Dizer uma palavra lá para casa? É um prazer estar na casa do Pai, partilharmos a sua palavra e estar com todos vós aí, desse lado, amém? Jesus está conosco e nós somos mais que vencedores, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Caros amigos, quarta-feira estamos aqui novamente para mais uma Rede Renovo com uma outra convidada e certamente que vamos continuar a falar sobre assuntos pertinentes que vão chegar ao teu coração. Até lá, sim, é possível viver feliz, acredita nisto, até sempre.